E aí, como anda a sua memória? E para falar sobre esse tema, eu vou chamar a doutora Francine Mendonça, que ela tem um quadro, vocês já sabem, né? Toda quinta-feira, um quadro Entendendo o Cérebro. E hoje ela vai falar de memória. E ela não está sozinha, está com o neurologista, doutor Diogo. E no final, gente, eles vão mostrar que tem boa memória. Vão aqui fazer a coreografia com a gente. Não é isso, doutora Francine? Olha que ela já está desafiando aí, hein? Desafiando a memória, né, Gi? Olha, boa tarde para todos vocês. Hoje nós temos um convidado especial, neurologista, doutor Diogo Haddad, não é? Que é coordenador do Centro de Cognição do Hospital Santa Casa São Paulo e também coordenador do Núcleo de Memória, não é? Do Hospital Oswaldo Cruz. Ele vai falar um pouquinho sobre esses esquecimentos que vocês vêm queixando no consultório. Doutora, meu chefe me fala uma coisa, daqui a pouco eu estou esquecendo, preciso anotar. O que é que está acontecendo comigo? Será que tem alguma relação com a Covid-19? Vem piorando essas queixas nessa pandemia, né? Nesse pós, enfim. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fran. Delícia estar aqui com vocês, um prazerzão estar aqui. E principalmente para falar de um tema que é tão em voga, né? Como a gente ouve tantas queixas de memória, né? Acho que o pessoal em casa, quando a gente conversa de memória, todo mundo tem alguma queixa específica, todo mundo tem alguma reclamação para fazer, por isso que trazer esse tema aqui é muito legal e poder falar com vocês vai ser um prazer. Exatamente, mas antes, roda a vinheta. Ótimo, mas antes de falar das queixas, dos problemas de memória, vamos entender um pouquinho como se forma a memória. Existe um processo de formação de memória? Explica para quem está em casa. Isso é super importante, né, Fran? Porque, assim, durante muito tempo, a nossa ideia de memória é justamente isso. Ou eu lembro de algo, isso entra no meu cérebro, ou eu esqueci aquilo muito rápido. E, na verdade, os processos do nosso cérebro para que isso aconteça são vários, né? Então, quando vocês em casa estão ouvindo uma informação do que a doutora Francine passou agora, e vocês estão entrando essa informação está começando a chegar ao cérebro, ela tem um processo que é o que a gente chama de aquisição. É a entrada da nossa informação dentro do cérebro. Tá. A partir desse momento, nós temos uma área específica no cérebro que é o que controla se essa informação vai ser mandada embora daqui a pouco ou se essa informação é interessante o suficiente. Por isso que tem gente que amanhã vai lembrar que nosso papo aqui foi sobre memória, tem gente que amanhã vai falar, opa, teve alguma coisa, mas eu já não lembro o quê. Tá. Porque justamente o cérebro dele mandou embora uma informação. E algumas pessoas vão lembrar daqui muito tempo que tivemos aqui um assunto sobre memória. Ou seja, para algumas pessoas, essa informação do que a gente está conversando aqui hoje vai ser consolidada. E tem realmente cada uma dessas áreas do cérebro. Interessante também porque todo mundo lembra de memória sempre de lembrar um fato. Né? Você lembra de memória quando você lembra de alguma coisa da sua vida, de alguma coisa que você passou. E, na verdade, hoje a gente sabe que existem vários tipos de memória. Existem memórias que são essas declarativas, que são justamente memórias que você consegue contar de um fato, de um episódio, mas existem memórias que são não declarativas. Por exemplo, andar de bicicleta? Exatamente, né? E o mais interessante é que essas memórias mudam. Porque quando você começou a dirigir um carro, por exemplo, você lembrava de como seu instrutor te ensinou a fazer uma baliza. Hoje, você antes tinha uma memória episódica declarativa, hoje você só faz automaticamente. Então você tem uma memória que já não é mais declarativa. Isso é muito legal. Muito legal. Então, existem tipos, não é? Vários. E existe um processo de formação de memória. Pelo que você está colocando, a aquisição, a consolidação, não é? Então, a coisa é mais complexa, né, Diogo? Você fala de aprender a dirigir, né? Então, quando a gente está aprendendo, o que acontece? Muitas vezes ninguém pode falar, né? Porque a gente está nessa memória declarativa, a gente precisa estar lembrando disso. Depois automatiza que a gente está dirigindo, conversando, pensando, né? Exatamente. E tem algumas outras que você nem sabe o porquê você está lembrando, né? Então, o comum, existem algumas memórias que a gente chama de priming, são perfis de memória, por exemplo, estava chovendo agora há pouco. E aí a pessoa sai na chuva, sente o cheiro da chuva, da terra molhada e lembra do seu avô que você tinha no interior de Minas. Fala, por que o cheiro de alguma coisa lembrou do meu avô lá do outro lado?
Porque o seu cérebro consegue fazer associações de memória com várias outras coisas. Isso é muito legal. Pessoas, né? Isso é muito interessante. Excelente. Então, mas me diga uma coisa. Eu, como neurologista, né, a gente aqui no consultório, cada vez mais, independente de idade, viu? Vem queixa sobre esquecimento. Então, tem né, vários jovens chegando, doutora, eu estou com dificuldade no meu trabalho, estou precisando anotar tudo, meu chefe está reclamando. E isso piorou após a minha infecção pela Covid-19. Então, eu queria saber de você, Diogo, realmente existe essa associação da piora de memória com a infecção pela Covid-19? A verdade é que existe. A verdade é que existe. Hoje a gente já sabe disso muito bem. O Covid, e não é apenas o Covid, mas muitos vírus, eles são neurotrópicos, eles têm essa facilidade de chegar perto do cérebro e de comprometê-lo de alguma maneira. O Covid tem uma característica que realmente acelera essa perda de memória ou de algum momento faz com que isso seja mais difícil de você ter atenção suficiente nas coisas. Só que hoje a gente tem muito conhecimento sobre a área. Passada essa pandemia toda, a gente estudou muito sobre isso, existiram grandes estudos. Nós mesmos no Brasil participamos de muitos desses estudos. E é legal que hoje a gente sabe que não é simplesmente memória, mas várias outras áreas cognitivas são afetadas. E uma coisa para deixar o pessoal de casa mais tranquilo, talvez, é que a grande maioria vai retornar. Mas talvez o grande ponto de dica para quem teve o Covid é justamente como você volta às suas atividades habituais. Porque hoje a gente já consegue falar que pessoas que têm um trabalho muito pesado, a gente se inclui normalmente nessa, como médicos neurologistas, e que tiveram Covid e na sequência voltam no trabalho na mesma pegada, na mesma intensidade, a intensidade muito grande desse trabalho, desse retorno, faz com que se tenha uma piora de cara. Então é a mesma situação da pessoa que quebrou a perna. Você não vai voltar a sair correndo na sequência. Por que você não faz isso no seu cérebro? Por que você não tem um tempo de reabilitação cognitiva igual você tem um tempo de reabilitação motora? Mas a gente não conversa disso, né? E no Covid isso é extremamente importante. Então, você tem indicado, você já colocou a dica que é interessante um retorno paulatino às suas atividades prévias. Então, já fica a dica para vocês. Mas existe um profissional que possa fazer uma reabilitação cognitiva? Você tem encaminhado esses pacientes ou tem pedido algum exame específico para esses pacientes pós-Covid? Olha, Fran, depende muito, né? Depende muito de cada caso. E eu acho que aí entra uma coisa que é super legal de falarmos para o pessoal. Que é assim, se você tem uma queixa, procure um especialista, procure um profissional. Porque, por mais que a gente saiba que muitos desses vão voltar a como era e vão ter um tempo, talvez até longo, mas conseguem retornar, alguns podem ter tido realmente um déficit. Então, fazer os exames muitas vezes não só de imagem, mas fazer exames clínicos, ter uma consulta, organizar, entender se esse paciente pode ser indicado para uma reabilitação cognitiva, passar com um profissional, com um neuropsicólogo, ou mesmo com um psicólogo preparado, entender se tem outras coisas que você possa fazer, mesmo terapeutas ocupacionais também têm um trabalho muito legal com isso. Se você tiver a oportunidade, ok. E se em algum momento a gente achar que vale a pena seguir a investigação, entender se existe alguma lesão que possa ter causado, nada melhor do que estar com um profissional do lado. Excelente, muito bom. Outra coisa, muitas pessoas também têm a questão da insônia, né? E muitas delas usam o tal do... Vou colocar o nome comercial aqui, o Rivotril, o Zolpidem, né? Enfim, vocês conhecem. Existe relação, primeiro, da insônia de quem dorme mal com perda de memória? E existe relação com essas medicações também? Quem está usando de longo prazo piora? E depois a gente vai ter uma perguntinha da Gia ali. Mas primeiro, perfeito. Vamos lá. E vamos por partes. Ó. Primeiro, falar sobre insônia com certeza é um problema para a memória. Tá? E principalmente pensando da seguinte forma. No momento do sono, principalmente quando a gente conversa de fases do sono, né? Nós sabemos que o nosso cérebro tem várias fases, dentre elas uma fase que a gente chama de REM, que é aquela onde você tem, o seu sono realmente está desligado, o seu corpo está desligado, o seu cérebro ele está muito ativo, mas hoje nós temos a consciência que durante essa fase ativa do sono é onde se consegue a maior parte da consolidação. Ou seja, a gente volta ao nosso primeiro papo, que é o momento de você pegar o que você viu durante o seu dia e puxar para dentro do seu cérebro em áreas onde você vai gravar isso. Então, esse momento do sono é extremamente importante. Então, você ter uma insônia ou você ter um sono inadequado, com certeza prejudica a memória.
Aí entra o ponto que você falou e que está muito em voga hoje em dia, que é o uso de medicações muitas vezes acima do normal. É lógico que existem corretas indicações para cada tratamento, mas hoje a gente sabe que muitos desses remédios, eles prejudicam, ao invés de ajudar, muitas vezes essas fases adequadas do sono, porque muitas vezes são tomados de maneira indiscriminada. E quando o uso é feito de maneira incorreta, aquilo que era para ser uma coisa legal, pode acabar atrapalhando e muito. Então pode sim atrapalhar a memória, não é isso? E, Gi, temos perguntas? Processo de aprendizagem. Cada um tem um jeito de aprender, não tem, por exemplo? Porque tem gente que fala assim, deixa eu te ensinar uma coisa, ó, assiste, por exemplo, da dança, vou pegar o exemplo da dança. Assiste essa coreografia. Eu não consigo aprender vendo. Eu preciso estar executando, fazendo a dança. E tem gente que não, que aprende só de olhar, já faz. Isso é alguma dificuldade, alguma coisa, ou só uma forma diferente de aprender? Muito legal falar de como você... O processo de aprendizagem, ele é muito individual, muito individual. Então, cada pessoa aprende de um jeito. Mas uma coisa que você falou que é interessante é o seguinte, você falou, por exemplo, sobre um processo visual. Ela precisa, algumas pessoas precisam ver, ela precisa fazer. E nosso cérebro ele é muito visual, nosso cérebro ele é muito tátil, ele usa grandes áreas para fazer com que aquilo tenha uma consolidação melhor da memória. Por isso que entender qual que é a sua necessidade, qual que é a melhor forma de você aprender, é algo que é necessário ao longo da sua vida. Porque você vai usar isso, a gente sempre pensa em aprender algo como está na escola. Mas é muito interessante você aprender algo quando você tem que dançar, quando você tem que usar isso no seu dia a dia, em como lidar com situações, em como você tem que falar com o público, em como você tem que organizar a sua rotina. Então, o aprendizado, ele é individual, ele é diferente para cada um, mas sempre lembrar que, normalmente, nós somos, sim, seres visuais. E por isso que você ouve muitas pessoas falando que, eu enxergo mais, quando eu estou vendo algo, eu consigo entender e captar melhor a mensagem. Pode ser verdade, muitas das vezes. E eu, por exemplo, utilizo também a questão da audição, tá? Então, eu estudava falando, estudava escrevendo. Então, utilizava o visual, utilizava o auditivo, né? São melhor situação, usar várias ferramentas, né? Várias ferramentas. Esse seja talvez a melhor forma. Excelente. Então, outra coisa que eu sempre coloco aqui, não é, Diogo? Nós somos hoje, não é, de uma maneira, seres multitarefas, né? Muitos de nós, não é isso? Nós temos que dar conta do trabalho, nós olhamos a questão das redes sociais, da tecnologia, recebemos muitas informações, aí tem a questão da família, tem questão de filhos, enfim. Nós temos múltiplas informações chegando e múltiplas tarefas também realizando. Esse modo de vida nosso, hoje, tem repercussão na memória? Sem sombra de dúvida. Mas é importante pensar o seguinte. Nosso cérebro é preparado para isso, né? Então, nós temos uma área no cérebro que é uma área de multitasking, que o inglês é o multitarefas. Mas nós temos uma área específica para isso, né? Então, é importante lembrar disso, por quê? Porque todo mundo vai estar pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu estou, nesse momento, conversando com você, mas tem um monte de caixinha aberta na minha cabeça. E na sua também. E na de todo mundo que está em casa ouvindo a gente, também tem um monte de caixinha aberta. E é normal. Mas nós temos que entender que o nosso cérebro ele é programado para cada uma dessas caixinhas. Então, eu posso estar pensando na minha filha, eu posso estar pensando em aulas, eu posso estar pensando no trabalho, mas a maior caixinha nesse momento é a entrevista. Porque senão eu não conseguiria estar conversando com vocês aqui. Eu preciso ter uma atenção sustentada e voltada ao que eu estou fazendo para que eu consiga consolidar a informação e reter a informação. Se eu faço um monte de coisas, mas eu não consigo dividi-las no momento correto, a tendência é que eu erre elas. Por isso que isso, na verdade, também é treino. É uma habilidade que você pode adquirir ao longo do tempo que você tem que organizar melhor dentro da sua rotina. Excelente. E uma última pergunta que eu estou vendo que a dona Gisele Alves já está preparando para a dancinha, hein? Olha, é muito comum também no meu consultório que as pessoas cheguem e falem assim, doutora, não tem nenhuma vitamina que melhore a minha memória, que turbine, não tem nenhum remédio que a senhora possa me dar agora, né, para que eu otimize o meu trabalho? Existe essa medicação que possa auxiliar a memória, essa vitamina, enfim? Respondo diretamente aos nossos espectadores, mas assim, não. Às vezes a gente procura uma solução
mágica para como lidar com isso, né? Seria muito melhor para mim que realmente eu falasse que sim, existe uma vitamina que eu tomo e vai melhorar toda a minha memória. O que existe sempre é individualidade. Se você tem uma queixa, procura um profissional, procura alguém que converse sobre isso. Porque muitas vezes o que é importante para a memória é a atividade física. Muitas vezes o que é importante para a memória é a gente ter um estímulo cognitivo adequado, é ter uma reserva cognitiva adequada, não necessariamente só formal de aprendizado, mas com várias coisas que você faz ao longo do dia. Quando você fala reserva cognitiva, exemplifica para as pessoas. Por exemplo, você está aprendendo coisas novas recentemente? Quando foi a última vez que você fez um curso? Quando foi a última vez que você viu algo diferente? Quando foi a última vez que você saiu da sua rotina? Porque é comum nós entrarmos numa rotina e ficarmos nela. E o seu cérebro só vai ter aprendizado de coisas novas conforme ele for realmente estimulado. Isso não precisa ser para o paciente idoso, isso é para a nossa rotina. Para o idoso isso é mais importante ainda. Mas para a gente em si, para toda a população, isso é importante ao longo da vida. E não é algo que acontece. Então você ter cada um desses nichos, entender que não é assim tão fácil quanto tomar um remedinho e melhorar, mas que você precisa ter uma boa qualidade de vida, às vezes é doído, mas é muito mais fácil quando você tem apoio de um profissional. Isso mesmo, precisa trabalhar esse cérebro, gente. Eu sempre falo, é como um músculo, tem que trabalhar para, enfim, hipertrofiar, né? Para não atrofiar, não ficar acomodado na rotina e dar esse declínio. É isso, Diogo, muito obrigada. Eu queria muito falar de outras coisas aqui, tem múltiplas perguntas que o pessoal mandou na rede social, tá? Mas aí, com certeza, você vai vir aqui outras vezes para estar explicando. Vai ser um prazer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos em casa. A gente fica sempre aberto a dúvidas aí, é uma delícia estar com vocês aqui. Muito obrigado. Excelente. E rede social? Fala aí para o pessoal. Se precisar de alguma coisa, @Diogo Haddad tem lá, mas mesmo com o que precisarem, tem em todo o Google, é só procurar, a gente conversa à vontade sobre o tema, vai ser um prazer conversar com vocês.